Queridos amigos, bom dia. Que Jesus seja para todos nós este amor que não compreendemos na sua extensão, mas que sentimos em nossos corações a movimentação das energias que Ele traz para todos nós. Convidamos todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que possamos transformar nossa existência no manancial de amor, de compreensão, para que possamos alcançar o progresso que tanto almejamos. Hoje vamos ler a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Ai de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado, ó homens. Quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena e que lhe relevais, porque o conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em alta vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, a calma ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre, modelo e guia, rogando a Ele a proteção bendita, para que possamos reeducar os nossos pensamentos em virtude da ampliação, renovação e modificação dos nossos sentimentos. Nosso agradecimento a Jesus e aos Espíritos amigos por nos auxiliar tanto nesta reencarnação. E que a paz, a alegria, a motivação esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. Amado Mestre, como é importante sermos orientados pelo Espírito de verdade que a doutrina espírita vem nos trazer todos estes ensinamentos quando somos convidados a sermos indulgentes com as faltas alheias. Nós estamos no momento da nossa evolução que não nos cabe mais julgar quem quer que seja com severidade.
porque senão as nossas próprias ações, o Senhor usará da indulgência para conosco. Como de indulgência houverdes usado para com os outros. O que é isso, meus irmãos? Sermos indulgentes é sermos caridosos, é sermos fraterno, é sentir a doçura em nossos corações, sem que a gente só note aquilo que é o defeito, o erro, e não sejamos permissivos a essa situação. E a indulgência, nos diz o Evangelho, ela jamais se ocupa com maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Isso aqui é muito importante porque nós ainda somos um espírito, um ser que levantamos muitas críticas sem analisar a consequência dessas críticas para aquele que recebe e para aquele também que a elabora. Então, quando nós somos severos conosco, como nos diz o Evangelho, seja severo para convosco, indulgentes para com os outros, é porque nós temos que lembrar sempre que nos pensamentos mais íntimos do nosso coração, nós temos que aprender a desculpar, a não censurar mais, e lembrando-nos que quantas vezes nós não podemos mais elevar a nossa voz, para que nós também não sejamos amanhã indiciados pelos nossos atos doentes. E nós vamos ver que a indulgência, ela deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera de nossas experiências. Com a indulgência, nós desenvolvemos a alegria. E muitas vezes nós não observamos que em determinadas circunstâncias diversas que nós temos vivido, nós quantas vezes temos notado a nossa indisciplina, que pode alterar também todos os nosso estado de harmonia, de paz e de equilíbrio. Aí nós vamos ver que todos nós temos o dever básico de vigiar a nós mesmos, na conservação dos nossos pensamentos, ampliando sempre os recursos que nós já possuímos, que nós já angariamos. Então, a indulgência, ela é um sentimento que nos chama a atenção para as nossas atitudes, e é por isso que no Evangelho ele vai nos mostrar que nós precisamos perdoar as nossas ofensas, como temos perdoado os que nos hão ofendido. Nós sabemos que todas as vezes que nós perdoamos o outro, nós estamos acendendo uma luz no nosso coração e aliviando as indisposições que muitas vezes são geradas até por nossas vibrações em relação ao meu irmão. Então, nós precisamos ver que ser indulgente é para pensar que todos nós erramos e rogamos o perdão. E se outros que estão conosco erraram, também precisamos perdoá-los. Porque este mal que desejamos para alguém, hoje, amanhã ele pode suscitar, pode vir a aparecer como um mal para todos nós. Essa é a lei de causa e efeito, né? E a mágoa não tem razão justa, porque não justifica ficarmos magoados, a não ser quando somos um espírito portador de muita vaidade, de muito orgulho, egoísmo, e nós não aceitamos nenhuma dificuldade que são levantadas a nosso favor. E aí nós vamos ver a força do perdão, porque quando nós começamos a nos esforçarmos para trabalhar o perdão, nós vamos ver que à medida do esforço que nós vamos cometendo, nós vamos procurando buscar acertar dentro de nós, o perdão ele vai anulando os problemas que nós vivemos, diminuindo então as complicações que muitas vezes geram perda de tempo,
Então, o quanto é importante saber aprender a realizar o perdão verdadeiramente dentro de nós. E nós vamos ver que se nós fizermos isso, nós vamos de forma espontânea estabelecer a verdadeira caridade real em nossa vida. Então, a indulgência, ela nos estimula ao perdão, porque quem não perdoa desconhece o remorso. E muitas vezes nós carregamos dentro de nós o ódio, o fogo invisível na consciência. É quando nós começamos a cobrar de nós mesmos as nossas atitudes, aquilo que nós já fizemos. Então, o erro muitas vezes não pede aversão, mas entendimento. Isso é muito importante porque todos nós precisamos compreender a necessidade do outro, o seu tempo, as suas carências afetivas. Então, tudo isso pode nos trazer uma aversão em relação àquilo que nós dia a dia estamos aprendendo. Ódio e fogo também, mesma coisa. É uma situação que nos queima, que nos incomoda, né? Que é o erro e que nós vivenciamos isso e na nossa consciência. Mas quem vive esse estado invisível na consciência, nós não podemos fugir do entendimento a fim de que nós venhamos a proporcionar no outro um manancial de vibrações que modifica esse estado mental e emocional dos nossos irmãos. O erro, muitas vezes, é o nosso querer a bondade alheia. O erro de ontem reclama a clemência nossa. Tudo isso nós precisamos estar atento, porque tudo que nós desejamos para o outro, nós vamos vivenciar isso de uma forma que talvez nem imaginemos, mas que isso aparece. Ser indulgente com o filho, ser indulgente com o marido, com a esposa, né? A maior dificuldade nosso é com o erro, porque nós erramos e não queremos distribuir para o outro a bondade, a migalha da bondade que está em nós. Então, quando nós erramos, o outro vai sempre reclamar a clemência nossa, o perdão, o arrependimento, uma conversa amiga. A humanidade hoje vive de forma tão difícil, porque está todo mundo sempre censurando e sempre necessitando da ajuda, mas nós só olhamos o erro e vamos ver que muitas justificações são base fundamentadas da razão. Mas antes de tudo é preciso refazer o pensamento, refazer os nossos sentimentos, porque o retorno ao mundo espiritual, e nós vamos ver que essa tarefa é a consequência inevitável de toda a fuga que nós devemos ao dever. Quanto mais conhecermos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Então é importante que a gente viva essa situação para que nós possamos desenvolver um projeto de vida, uma ação de vida, que com o Evangelho nós aprendemos de uma força tão grande que ela nos dá coragem para ver a situação por meio da fonte inexaurível da verdade. Tudo aquilo que nós aprendemos e que nós entregamos à bondade, nós somos fortalecidos pela verdade. A grande situação nossa carece, né, da nossa vida, de nossa forma de viver, carece o amparo de todos e nós também queremos solicitar este amparo. Então, nós estamos num mundo que tem nos convidado a refletir tudo enquanto estamos a caminho, refletir tudo que nos leva a despertar a consciência. E muitas vezes nós temos que recordar a função do espelho, mesmo que ele seja forte, mas ele é frio, e ele retrata sempre os aspectos dignos ou indignos à nossa volta.
buscando sempre criar uma atividade superior. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Espírito de verdade tem nos mostrado o valor do amor e o valor da caridade. E sem esses dois princípios, nós não somos capazes de modificar toda a nossa forma de pensar e de sentir. Então, nós vamos ver aqui no Evangelho, quando ele diz assim: que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixará no nada? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas lutas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode construir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Ora, nós sabemos que nenhum mal fica esquecido, então nós queremos pedir a Deus aquilo que muitas vezes não damos conta de viver. Então, quando perdoarmos os nossos inimigos, não devemos contentar com o que nós alcançamos, né? Estendemos o véu do esquecimento sobre suas almas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Todos nós podemos levantar esse véu e vamos ver que esse véu é bastante transparente diante das lutas e das dificuldades com as quais vivenciamos. Então, a indulgência, ela é um fator intermediário na nossa vida entre aqueles que erram e aqueles que perdoam. Lembrando sempre, né, que muitas vezes ela vai substituir a cólera que conspurca pelo amor e que purifica. Então, nós devemos ser mais severos, olhar para dentro de nós, indulgente para com as fraquezas do outro. Esta é uma da prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Nós, às vezes, não estamos acostumados a observar o esforço que cada um faz para não fazer nenhuma alarme, nenhuma contenta, mas corrigindo sempre os nossos hábitos, os nossos deveres, né? A modificação de todos os fardos, para que nós possamos galgar o cume da montanha e do progresso. Essa natureza sempre, sempre é o exemplo benéfico que Jesus nos trouxe. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude ou mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Então, nós vamos ver que todas as vezes que eu estou numa posição, desejo outra, eu estou muitas vezes em busca daqueles irmãos que nos acolhem, que nos faz feliz, que nos trouxe uma irmã cheia de brilho, de luz, e que na hora necessária ela pode buscar dessa luz, dessa lâmpada, que outrora um dia estiveram em suas mãos. Assim, Jesus, nós percebemos quanto nós precisamos melhorar, porque o verdadeiro caráter que nós precisamos aprender é o caráter que se apoia na caridade, é a modéstia e a humildade que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Todos nós já temos construções, todos nós já somos capazes de perceber o bem que as nossas palavras, sem crítica e julgamento, pode atender à necessidade, o júbilo de nossos irmãos. Com isso, queridos irmãos, nós gostaríamos de agradecer, pedindo a Jesus que Ele nos ampare, nos proteja
e que possamos nesta manhã receber o passe amigo, amoroso, que sejamos todos agraciados com essas mesmas vibrações. Que a nossa água fluidificada seja, Jesus, um potencial de amor para cada um de nós. Ó Jesus, nós te pedimos, Mestre, que nesta hora sejamos envolvidos para que nos sintamos agasalhados pelo amor de nosso Mestre com toda essa equipe. Jesus, permita que os trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade possam abraçar todos os nossos irmãos espiritualmente, mas rogando a Deus que todos sintam-se fortalecidos após este momento de estarmos juntos. Que assim seja.